Bom dia a todos, 10h05, acho que já deu aqui o tempinho para todo mundo entrar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Paula, sócia da área de companhias fechadas, contratos, faço parte do time de remuneração de executivos. A gente tem aqui um time multidisciplinar, que envolve sócios tanto de societário, companhias fechadas, quanto companhias abertas, então, fiscal e trabalhista. Então, a Bruna, área de companhias abertas, a Daniela, trabalhista, e a Andresa, fiscal. A gente trabalha sempre juntos e a gente acaba se envolvendo todos em todos os planos que a gente desenvolve aqui no escritório. Isso ajuda a ter aí um conhecimento geral de tudo que está acontecendo. A nossa ideia é ter esse bate-papo com vocês sobre esse assunto que a gente acha apaixonante, periodicamente, né? Então, a gente teve o primeiro, eu não sei, tenho certeza que vários aqui participaram do primeiro, onde a gente passou aí um overview dos planos e de tudo. E a gente achou que agora, para fechar o ano, seria interessante a gente focar um pouco na jurisprudência, né? Esse tema vai sendo aí, tendo novas decisões, isso sempre gera muita dúvida, então a gente achou que valia a pena a gente fechar o ano com uma atualização acerca da jurisprudência, tanto, principalmente, né, trabalhista e fiscal, e que acaba envolvendo mais o stock option mesmo, tá? Sem prejuízo de alguns pontos que a Andresa e a Dani vão falar, se referirem também a outros planos, a outras estruturas, o geral é mais focado em stock option, tá? E a gente tem aqui, nossa ideia é que seja rápido, que seja uma horinha de webinar, dezembro, Copa, tudo, então também para que não impacte no dia de todo mundo. Então, no final, a gente vai responder as perguntas depois que terminar a apresentação, e se ficar muito corrido, a gente foca naquelas que abrangerem o maior número de pessoas. Tá bom? Então, vou pedir para a Dani e para a Andresa iniciarem. Obrigada, Paulinha. Bom dia a todos. Esse é um tema que, enfim, ele é volátil, né? Ele está sempre em construção, está sempre em evolução, sempre se agregando e a gente mudando, né? Principalmente do ponto de vista das decisões, tá? Tem sempre novas decisões, novos conceitos, enfim, novos posicionamentos. E a ideia aqui, obviamente, a gente não vai ficar focando nos aspectos no juridiquês, no lado muito, né? A ideia aqui é mais trazer os conceitos gerais das decisões e o que tem sido considerado, levado em consideração para fins da definição dos planos. A gente vai só, antes de começar a passar pelas decisões mesmo, acho que vale a pena a gente começar a pontuar quais são os principais aspectos levados em consideração atualmente pela jurisprudência, né, tanto trabalhista quanto fiscal, com relação a esses incentivos de longo prazo e especificamente aos planos de stock option, que é o que a gente tem mais decisões, né? A grande maioria das discussões, elas envolvem, no trabalhista tem algumas relativas a ações restritas, mas os conceitos considerados são sempre os mesmos. Andressa, consegue passar? Aí. Para a gente conseguir definir aqui, né, o que leva para uma caracterização de natureza mercantil versus a natureza remuneratória, né? Quando a gente leva em consideração, são alguns pontos principais, a gente consegue colocar 4, a gente colocou aqui esses contrapontos, né? Então, o lado mercantil, o lado remuneratório. O lado mercantil, a gente tem a voluntariedade, ou seja, significa a faculdade do beneficiário, seja ele empregado, diretor estatário, enfim, qualquer que seja o participante elegível aí ao plano, ele tem a faculdade de optar em participar ou não do incentivo do plano de incentivo de longo prazo ou do stock option, enfim, aqui. Né, a possibilidade dele ter esse interesse de participar, então, uma adesão voluntária, porque ele entende que é uma oportunidade comercial interessante, né? Diferente para o lado remuneratório. Para o lado remuneratório, que é o contraponto, é a imposição, ou seja, a adesão é obrigatória pelo beneficiário, ele não escolhe. Então, ele tanto tem um viés remuneratório, porque a companhia decide qual que vai ser o plano que vai ser aplicado, e se o plano for esse, vai ser esse que eu vou ter que aderir, eu não posso escolher participar ou não.
Objetividade. A objetividade, do ponto de vista mercantil, é pautada em critérios objetivos relacionados ao desempenho da empresa. Ou seja, o plano ele tem como objetivo, ele tem como definição metas de desempenho da empresa, preferencialmente nunca atrelados ao desempenho pessoal, né, à performance individual. Por quê? Porque justamente no contraponto, quando a gente olha para o viés remuneratório, é essa característica de contraprestação, de retribuição pelo trabalho, né, exercido. E aí isso traz, então, quando você tem um plano que ele é baseado em performance individual, isso aproxima para o caráter remuneratório, porque quando a gente fala de um caráter mercantil, ele não visa remunerar o trabalho exercido, né? E quando a gente fala de um plano remuneratório, ele visa sim remunerar e retribuir o trabalho do beneficiário. Um outro ponto é o risco, e agora eu vou entrar nos dois principais que são levados em consideração. O primeiro deles é o risco versus a garantia de ganho-lucro, né? Então, o risco o beneficiário ele tem que correr o risco efetivo em relação à variação das ações, né? E aí, se a gente vai falando de um plano de incentivo de longo prazo, que não seja o stock option, mas seja ações restritas, enfim, a gente tá sempre atrelado a essa volatilidade do mercado, né? Então, ele pode entrar e aí ganhar ou não. Então, não tem uma garantia, né, de que ele vai ter de que o beneficiário vai ter algum tipo de benefício, né? Ele entra e aposta. Eu aposto que a companhia vai valorizar, acredito nisso, então eu assumo esse risco. E, em contrapartida, a garantia de ganho ou lucro, ou seja, quando existe algum tipo no plano, algum tipo de garantia de que o empregado ou o beneficiário vai receber um valor específico, isso acaba para evitar que ele tenha perdas, né? Então, assim, não tenho certeza se vai se valorizar, mas se não se valorizar, eu te garanto um valor específico, né? Então, nessa situação, isso acaba também trazendo e aproximando para uma característica remuneratória. Então, a gente tem o risco versus a garantia de não ter perdas, né? Então, esses são os dois pontos que levam para um lado ou para o outro. Aqui é importante só fazer um comentário, que é a questão do lock-up. E eu acho que até, já aproveitando que acho que a Nanda Souza perguntou, né, se ela reforça o risco. Ela reforça sim, porque quando a gente tem um lock-up, você não tem aquela possibilidade do day trade que a gente fala, né, que você tem ele exerce a opção e já no mesmo dia compra, porque ele sabe que ele vai exercer a opção só no dia em que a ação está valorizada. Quando você cria esse lock-up, você cria ali um período em que ele obrigatoriamente vai ter que submeter ali à variação do mercado. Óbvio que depois de um ano ele vai escolher o melhor momento para, né, 1 ano, 2 anos, enfim, depende do período de lock-up, pode ser alguns meses, enfim. Mas depois desse período de lock-up, ele vai escolher o melhor momento. Mas ao impor esse período, né, de restrição, isso acaba favorecendo aí essa característica do risco dos planos de stock option. Onerosidade, que aí entra no outro ponto, o que significa onerosidade? Ele não pode ser gratuito, tem que ter algum preço pago pelo beneficiário, né? Então, ele tem que ter um efetivo desembolso, não basta só, e aqui é um ponto importante, não basta só fazer o pagamento da diferença, né? Enfim, você tem que ter um desembolso pelo beneficiário para aquisição das ações no momento do exercício da opção. E aqui o que ajuda também na questão da onerosidade, muitas vezes, alguns planos estabelecem um prêmio no momento da outorga da opção e depois o preço da opção para exercício, para comprar a ação. Então, essas características de preço e pagamento por parte do beneficiário, onde você não tem uma garantia de devolução desses valores que foram gastos, né, que aí volta no ponto anterior, né, não existe garantia de ganho, de lucro ou reposição de perdas, né, ou de eventuais perdas. Isso traz a onerosidade para o plano e, dessa forma, cria também, atrai para si essa característica mercantil do plano e afasta a característica remuneratória. Em contrapartida, se é gratuito, ou seja, eu simplesmente concedo as ações, ou no momento do exercício, eu não exijo o pagamento de um preço, né? No momento do exercício das opções, eu não exijo o pagamento de um preço pelo beneficiário, isso também acaba trazendo e atraindo aí o caráter remuneratório. Importante pontuar aqui que muitas vezes quando a gente fala em desembolso e gratuidade, também não adianta o empregado vai lá, né, o empregador, a empresa, vai lá e deposita na conta do empregado né, um valor
para financiar ali o valor que o empregado vai ter que desembolsar para adquirir aquelas opções, né, para exercer aquelas opções e adquirir as ações. Então, esse financiamento, ele também afasta. E também um preço vil de exercício, um preço muito abaixo do preço de mercado, um preço simbólico, é 1 centavo cada ação. Isso também pode atrair. E aí aqui, mais para frente, né, eu vou falar sobre os aspectos trabalhistas, né, e a Andressa vai falar sobre os tributários. Isso no trabalhista é um pouco mais flexível, mas também é um aspecto que atrai para si o caráter remuneratório e afasta o caráter mercantil. Então, mas qual que é? E aí essa é uma dúvida que depois a gente pode até explorar um pouco mais, mas assim, mas então qual que é o desconto razoável pro... Não tem, a gente não tem esse número mágico, infelizmente, né? É um desconto onde pode existir um certo subsídio, porque senão qual é a vantagem? E esse até é um ponto que a gente fala muito, né, Paula, Andresa, que os planos de stock option eles têm deixado de ser atrativos justamente por conta de todas essas condições que a jurisprudência, a Justiça do Trabalho e federal exigem para manter o caráter mercantil e afastar o caráter remuneratório, né? Então, isso acaba muitas vezes, então, eu vou dar um desconto, mas isso é um desconto do quê? De 5%, 10% do valor de mercado? Às vezes não vale a pena, porque ainda assim é um valor muito grande para ser desembolsado, né? Então, esses são os pontos que, apesar de tudo, se você não observa, então você pode macular o seu plano, que a princípio tenha sido, porque a gente pode ter também um plano, eu acho que aqui é um ponto importante. Eu posso criar um plano e já entender desde o dia 1 e tratá-lo como um plano remuneratório. Então, é um plano de stock option, mas em que há a tomada de decisão de que este plano vai ser tratado como um plano remuneratório. E por isso ele vai ser gratuito, eu vou ter uma garantia de lucro para os beneficiários em caso de perda, enfim, estabeleço isso. Mas existe essa ciência e a empresa já sabe que quando do exercício das opções, enfim, do pagamento efetivo ali, né, da concessão das ações, isso já vai ter os tratamentos remuneratórios correspondentes. Outra coisa é você criar um plano almejando que ele seja tratado como mercantil, mas ter condições que o afastam. E aí é um ponto importante também, que não dá para falar que, mas se eu colocar isso, é isso que vai trazer a natureza mercantil remuneratória? Isoladamente, nada. Então, assim, é sempre um conjunto de tudo, de todas as condições do plano que vão levar a essa interpretação de mercantil ou remuneratório, né? Então, nunca é um fato isolado. Claro que, se ele for gratuito, se tiver garantia de ganho, se for uma imposição, tudo isso já automaticamente já vai levando mais para um lado do que para o outro. Mas se a gente coloca, e aí às vezes essas ponderações, elas não são nem sempre tão claras assim. E aí é nessa área cinza que muitas vezes a gente fica com as dúvidas e dá margem para interpretações diversas, né, pelos órgãos judiciais e administrativos. Quer passar, Adri? Pode ir. E aí eu já vou entrar direto nos entendimentos dos tribunais trabalhistas, o que é com muito orgulho que eu falo, que pelo menos nesse caso a Justiça do Trabalho tem um posicionamento mais favorável à caracterização dos planos de stock option como mercantil do que, né? Então, menos rígido, não é que ela é mais favorável, mas ela é menos rígida nessa análise quando comparada com a análise fiscal, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela não aprofunda muito. Então, quando a gente olha os planos, né, as decisões que analisam a natureza remuneratória ou não dos planos de stock option ou outras ações restritas, né, units, enfim, ela tende a ser menos detalhista, mas, obviamente, ainda pautada naqueles conceitos que eu mencionei há pouco. Então, mas a grande maioria, quando a gente olha, né, para o histórico, e aqui a gente até fez para essa conversa que a gente está tendo hoje, a gente fez uma pesquisa e levantou aí as decisões dos últimos, né, as principais decisões dos últimos 3, 4 anos, né, mostrando aí a tendência, e de fato, né, volta nesse ponto de que é mercantil, que os seus planos de stock option têm a natureza mercantil e não remuneratória. Porém, alguns pontos a serem considerados. Então, quais são os pontos que eles levam em consideração? Primeiro ponto, que isso é trazido em várias das decisões, que a vinculação ao contrato de trabalho, ele não implica a caracterização do SOP ou do ILP
em benefício que se incorpora ao contrato ou ao salário, né? Ou seja, não traz, então, o fato de ser decorrente, ou seja, eu só tenho direito a este plano porque eu sou empregado, isso não é suficiente para trazer a natureza remuneratória do plano, né? Então, não é o fato dele estar atrelado à existência de uma relação de trabalho que faz com que ele tenha um caráter remuneratório, muito pelo contrário. Então, essa característica, que ela é inerente a todos esses planos, né? É a existência de uma relação ativa, seja trabalhista ou seja de estatutário, mas ela é inerente aí à implementação do plano, né, e a ser elegível ao plano, ela não é suficiente para, por si só, caracterizar o plano como remuneratório. Desculpa só te interromper, Deli, mas só Imagina. para comentar que, é como você falou, né, o trabalhista nesse aspecto está muito mais avançado do que o fiscal. Pelo menos 1-0 para você, né, nesse tema. Esse é um ponto que às vezes a gente encontra em decisões fiscais, esse tipo de argumentação, o que faz com que a gente nem precise analisar o plano, né? Porque se a gente parte do pressuposto de que pelo fato de ter uma relação de trabalho já seria uma remuneração, então aí, independentemente das características do plano, a gente não consegue derrubar esse argumento, mas a gente vê isso em decisões tanto do CARF como em algumas judiciais, esse aspecto que tem sido validado aí pelo trabalhista. Olha só, gente, nunca pensei que eu fosse falar isso no trabalhista. Bom, brincadeiras à parte, indo agora para a questão da natureza retributiva, que volta naquela questão que a gente mencionou antes, que é o quanto que o plano visa a remuneração de um trabalho, de um serviço prestado pelo empregado versus a participação efetiva, né, a variação do mercado, a vinculação dele ao negócio. Então, é entendido, de modo geral, né, pela grande maioria das decisões, entende que possui que o plano de stock option, ou, enfim, incentivo de longo prazo, ele possui uma natureza que não é retributiva, né? Ele estaria ligado à variação de mercado e, portanto, não está ligado e não visa especificamente retribuir o trabalho. Então, ele se vincula ao negócio e não ao trabalho do empregado. Isso também afasta, então, ainda que ele decorra da existência, né, da relação de trabalho, ele não especificamente é implementado única e exclusivamente para remunerar o empregado, né? Eles reconhecem aí essa vinculação onde você aproxima o interesse do empregado ao interesse do acionista, e dessa forma você consegue, ambos acabam né, visando, né, a valorização. Então, isso acaba trazendo aqui para o plano, né, uma natureza mercantil e não remuneratória, por conta dessa característica de vincular ao negócio, né? Então, está vinculado ao negócio e não ao trabalho específico do empregado. Um outro posicionamento, um outro ponto que é importante a gente ter em mente, que também reforça a natureza mercantil, que é, ainda que ele resulte em acréscimo patrimonial, ele não visa a remuneração do trabalhador, então eles conseguem segregar, né, apesar de não irem a fundo nas análises, como vocês vão ver que no âmbito fiscal, as análises são muito mais aprofundadas e detalhistas, aqui eles levam em consideração o plano como um todo. Então, a instituição, né, a implementação desse plano, ele não tem esse viés. Então, a gente consegue, né, um pouco na linha do que eu já tinha falado, ele consegue segregar e trazer aí, mesmo que isso represente um acréscimo para o empregado, mesmo que isso represente um ganho para o empregado, é visto não como remuneratório, e sim como mercantil. Não é isso que traz a característica remuneratória para o plano. E aqui um ponto que eu vou entrar agora, que é na ausência de garantia de lucro, né, de obtenção de lucro. Que esse é um ponto que, muitas vezes, ele é utilizado mesmo quando, em alguns casos, não são muitos, tá? Mas, em alguns casos, ele é até levado em consideração com relação à questão de ser oneroso ou não. Então, eles se misturam, né? A onerosidade versus a obtenção de lucro, acrescida da obtenção de lucro ou não. Então, eles se juntam, mas ainda que não seja oneroso, então ainda que o plano não tenha um desembolso, existem algumas decisões que entendem que o stock option, como submete o empregado à volatilidade do mercado, né? Então ele fica lá suscetível à oscilação e não existe essa garantia de ganho. Então, ainda que ele tenha um valor ele tem um valor, né, irrisório de desembolso, ou ele tenha sido gratuito,
não existe a garantia do ganho. Então, isso também é levado em consideração para caracterizar como mercantil e não como remuneratório. Então, são pontos que descolam um pouco, como vocês vão ver com a Andresa, descolam um pouco do conceito fiscal, né? Então, aqui eles acabam trazendo e entendendo que o viés e o intuito, né, a natureza como um todo é mercantil, ainda que você tenha essas distorções. Mas, claro, que também existem decisões específicas que levam em consideração a onerosidade. Então, assim, foi gratuito e a gratuidade por si só já atrai para si a natureza remuneratória. Então, mas tem algumas poucas decisões que acabam entrando nesse mérito, mas várias delas, com relação a um preço inferior ao mercado, muitas delas mencionam que, ainda que o preço seja inferior ao mercado, ainda que né, de uma certa forma, subsidiado, entre aspas, no sentido de que tem um desconto, né, significativo para o empregado no momento da aquisição das ações, isso não implica na descaracterização do caráter mercantil do stock option, ou até das ações restritas, em alguns casos. Então, são pontos aqui que descolam um pouco daqueles conceitos, eles são levados em consideração em muitos casos, mas a gente vê aqui até um entendimento onde se supera, onde seria um entendimento em que o plano de stock option como um todo, ele tem essa característica mercantil e não poderia ser tratado como remuneração, apesar de ter alguns conceitos, né, algumas especificidades dos planos de cada empresa que possam dar margem à caracterização remuneratória. Então, obviamente, aqui eu trouxe os pontos principais que levam e que são usados para caracterizar o lado mercantil, né, e afastar o caráter, a natureza salarial do stock option. Bom, acho que as boas notícias dos tribunais trabalhistas, infelizmente no fiscal a gente teve um revés um pouco... Um revés que a gente tem uma expectativa de que esse revés, que a gente tenha uma reversão, né, dessas decisões negativas, mas o fiscal a gente tem, como a Dani falou, uma análise bem mais aprofundada e muitas vezes um pouco mais restrita dos planos de stock option. Embora os planos tenham se populado no Brasil, a gente tenha inúmeras outorgas de plano e a gente veja isso cada vez mais no dia a dia das companhias, o fato é que a legislação fiscal e até a trabalhista não acompanhou esse movimento. Então, o tema continua bastante controverso, né? E a gente já vai ver aqui onde é que se insere as controvérsias. A gente até teve algumas tentativas de regulamentação, a gente teve então o marco legal das startups, uma tentativa, já tivemos também uma tentativa de alteração da própria CLT, que não foram muito para frente. A gente tem uma tentativa recente agora, que é um projeto de lei que está em discussão lá no Senado. Esse seria um marco legal das stock options, então ele pretende regulamentar o tema, mas ainda a gente não tem uma legislação formada. A legislação, todo o tema de stock option, ele foi se desenvolvendo na jurisprudência mesmo, tanto do CARF quanto dos tribunais trabalhistas e dos tribunais judiciais, que a gente já também tem bastante discussão. Então, onde se insere a controvérsia, onde se situa a controvérsia do stock option? Eu fiz uma timeline aqui só para a gente conversar, para vocês verem onde é que está o entendimento do fisco e o entendimento dos contribuintes e por que a gente discute tanto esse tema. Então, se a gente pensar num plano de stock option básico, né, que nem todos os planos de todas as companhias vão seguir exatamente esse timeline, alguns são optativos, alguns planos são super adaptáveis, a gente tem uma flexibilidade em relação a isso, mas num plano básico, a gente tem primeiro a outorga da opção, então uma companhia dá uma opção para um funcionário exercer daqui a um tempo, exercer essas opções adquirindo as ações da companhia. Como regra, a gente percebe que na maioria dos planos, essa outorga da opção, esse direito em si, ele é gratuito. Embora, como eu vou mostrar aqui para vocês, essa gratuidade já tem sido discutida e até por conta disso a gente percebe cada vez mais na medida do possível, né, que seja factível para as companhias, uma recomendação de precificar essa opção, para a gente trazer esse argumento da onerosidade do risco. Mas na maioria dos casos que a gente vê ainda, a outorga da opção é gratuita. Como eu falei, a opção ela dá o direito do empregado exercer num certo período de carência essas opções. Então, esse período de carência pode ser de 1, 2, 3 anos e ele pode ser também parcial e gradual. Isso é o que a gente chama do vesting period, né, ou período de carência. Quanto maior esse período de carência, pior
do ponto de vista fiscal, porque a gente alonga o prazo, então a tendência é que fique mais factível do empregado ter um ganho, e toda vez que a gente assegura ganho, a gente tira o elemento do risco e isso piora a discussão fiscal. Então, depois desse vesting period, a gente chega então no período do exercício da opção, e é aqui que se insere a controvérsia, porque os contribuintes entendem que, à medida em que ele exerce a opção, paga o preço de exercício e adquire as ações, na verdade ele está tendo um desembolso de recurso, ele só adquiriu a ação, ainda não teve nenhum ganho de caixa, né? Não teve nenhum caixa, não há que se falar em tributação, nem em encargos, até porque esse plano é um plano mercantil, como a Dani falou, né? Na visão dos contribuintes, a gente tenta sempre trazer os argumentos de que o plano seria mercantil, então a gente afasta qualquer caracterização de salário. Para o fisco, no entanto, o stock option em si, e aqui eu estou falando da visão do fisco Receita Federal, tá? Ainda não estamos falando de CARF, mas na visão da Receita Federal, os planos de stock option eles teriam uma natureza inerente remuneratória, porque afinal eu estou falando de uma relação entre empresa e empregado, né, ou diretor, enfim, mais uma relação de trabalho, e a gente deveria, na hora do exercício dessa opção, analisar se há uma diferença entre o preço de mercado da ação nesta data e o preço de exercício pelo qual o empregado pagou, necessariamente essa diferença é uma remuneração. E aqui é importante a gente dizer, bom, essa diferença sempre vai existir, afinal, se essa diferença não existisse, não haveria vantagem nenhuma, né, para o empregado, para o diretor optar pelo plano, ele simplesmente compraria ações no mercado, se a gente vai falando de companhia aberta, ele compraria ações no mercado. Então, o preço de exercício, como ele é fixado na data da outorga da opção, ainda que seja com base em métricas de mercado, mas na data da outorga, a tendência é que na hora do exercício, esse preço esteja descontado do preço de mercado. Por isso que faz sentido para o empregado exercer a opção e adquirir as ações com esse desconto, né? E em alguns casos a gente até percebe que na hora da fixação do preço mesmo de exercício, lá no momento da outorga, já é fixado um desconto, o que é um pouco discutível, porque às vezes a gente verifica que as decisões encrencam um pouco com esse desconto, mas o fato é que neste momento a gente sempre vai ter uma diferença, né? E por isso que a visão dos contribuintes do fisco sempre vão não convergir nesse aspecto. Então, para o fisco, neste momento eu deveria ter uma remuneração tributável correspondente à diferença. Então, para eles, vejam que independe que tem pagamento de preço de exercício. Ele fala, eu sei que tem pagamento de preço de exercício, mas existe um desconto embutido. E esse desconto embutido, esse benefício que o empregado tem, ele decorre do trabalho. Eu quero o imposto de renda, a contribuição previdenciária e os reflexos trabalhistas, se a gente estivesse falando de um tema trabalhista. Bom, prosseguindo aqui na timeline, a gente pode ter um período de lock-up, né? Não é obrigatório, em alguns planos a gente verifica, em alguns casos é recomendável, justamente para a gente trazer esse elemento de risco, né? De dizer, olha, o empregado estava sujeito a um risco, porque no momento que ele exerceu a opção, embora ele tenha comprado a ação pagando um preço que não era equivalente ao valor de mercado naquela data, ele ainda estava sujeito a restrições, então ele incorre em risco, a ação pode subir ou descer durante esse período de lock-up, que é um período de restrição, que ele não pode vender a ação. Então, a depender do plano, é sim bastante recomendável a gente ter o lock-up, embora ele não seja obrigatório. Fim do período do lock-up, aí sim, o empregado, o diretor, né, o beneficiário do plano, ele pode efetuar a venda das ações. Efetuando essa venda das ações, na visão dos contribuintes, agora sim eu teria um evento tributável, ele estaria sujeito à apuração de ganho de capital e não tratamento de remuneração, porque afinal ele vendeu uma ação. Esse ganho de capital, se a gente estiver falando de uma empresa fechada, ele é tributado hoje as alíquotas progressivas, né, de 15% a 22,5%. Se a gente estiver falando de companhia em bolsa, a gente pode ter até isenção, se a venda for limitada aos 20 mil no mês, ou 15% alíquota fixa. Para o fisco, o que é interessante como ele entende que naquela data é remuneração, isso não significa que não teríamos um segundo evento de tributação agora nessa venda da ação. Ele diz, olha, são eventos separados. Lá naquele momento, você recebeu um salário, uma remuneração equivalente à diferença do preço de mercado e o preço de exercício, mas agora que você vai vender, você vai ter a tributação do ganho, agora sim, a diferença entre o preço de mercado nesta data e o preço de exercício que já foi tributado como remuneração.
né? Então, para o fisco, a gente tem 2 eventos separados, na visão dos contribuintes e das companhias. Claro que, à medida que a gente consiga trazer esses elementos para o plano ser tratado como mercantil, a gente teria a tributação só no momento da venda das ações, e percebam que nesse cenário não há impacto para a companhia. É por isso que os planos de stock option, eles são tão importantes e relevantes para as companhias, porque a gente tem uma diminuição muito importante dos tributos sobre a folha, que a gente sabe que pesa bastante. Bom, nesse contexto dessa controvérsia, como é que se insere o CARF? O CARF, ele evoluiu, né? A gente teve algumas fases do CARF analisando essas discussões. Até para quem não está familiarizado, imagino que todos aqui estejam, mas o CARF é justamente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o tribunal que julga as autuações lavradas pela Receita Federal. E lá nesse tribunal a gente tem também a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que eu até coloquei a sigla aqui para vocês, ó, nos slides, que digamos assim, a segunda instância do CARF, né? Então, a palavra final seria da Câmara Superior, pelo menos na esfera administrativa. Então, o CARF e a Câmara Superior, a gente teve uma evolução, né? Claro que as fases, elas se superpõem, assim, não é tão certinho que nem a gente desenhou aqui, mas só para a gente compreender como é que foi evoluindo o tema. A gente teve uma primeira fase de decisões que vem lá de 2013, e a gente teve muitas decisões sobre o assunto, tá? Mais de 50 decisões, o CARF analisa bastante esse tema. A maioria delas, ou quase todas, são de companhias abertas. É justamente porque às vezes o fisco vai lá, né, olha no formulário de referência da companhia, vê que tem a linha de stock option, vê que tem um plano de incentivo de longo prazo, e bate na porta da companhia para então entender o plano e autuar. Então, nesta primeira fase... Desculpa só vou fazer uma inserção aqui, Por favor, trazendo Dani. que esse é um ponto também que muitas vezes a Justiça ao Trabalho acaba levando em consideração se mas está sendo tratado, eu vi algumas decisões, não são muitas, mas algumas decisões acabam até endereçando e falando assim, ainda que tenha lá a contribuição, tenha sido paga a contribuição previdenciária, então tem alguns casos, inclusive, que houve pagamento de contribuição previdenciária não foi entendido como verba remuneratória, ou ainda que a CVM, né, enfim, a declaração que existe lá, trate como remuneração, a sua natureza não é remuneratória. Então, no trabalhista, ele se descola aqui também, mais uma vez, para fazer essa diferenciação. A Dani está querendo humilhar a gente, só mostrando como a cabeça está avançada. É porque é muita emoção, gente. O trabalhista nunca, né? É sempre quem é do trabalhista sabe. O trabalhista é sempre o que dá ou não, sempre é tudo remuneratório, então. Com certeza, Dani. Então, nessa primeira fase do CARF, o que a gente percebeu? A maioria das decisões, tá? Maioria mesmo, majoritário, são desfavoráveis ao contribuinte, principalmente porque se a gente analisar pelo menos as primeiras decisões, a gente percebia de fato uma prevalência de planos nos quais os aspectos mercantis não eram observados. Então, o que a gente verificava naqueles planos lá no começo, né, 2013, 2014? Os planos tinham um preço irrisório, o preço de exercício era irrisório, né? Então, basicamente, o funcionário pagava um centavo, a gente via planos assim, R$1, às vezes nem tinha desembolso financeiro. Então, acontecia daqueles eventos que eu mostrei para vocês ali do preço de exercício e da venda, eles eram quase que simultâneos, de forma que o empregado nem precisava desembolsar um valor, ele já recebia o valor líquido correspondente à venda das ações, que era feito automático, então ele só recebia um valor. A gente percebeu muitos planos também, principalmente por conta da crise de 2008, que teve uma baixa muito grande do valor das ações, a gente percebeu que alguns planos tiveram uma troca de planos, né? Troca de condições para garantir que os empregados e diretores tivessem algum benefício com o plano. Então, isso foi trazido aqui pelas decisões do CARF como um indicativo de que o plano visava, sim, assegurar algum ganho e que não existia, portanto, o risco, né, que a Dani falou, que é um dos principais elementos. Não existia risco, afinal, no momento em que ele poderia sofrer uma perda, o plano foi alterado para beneficiá-lo. Então, a gente percebeu muitos planos que foram... o resultado foi desfavorável ao contribuinte por conta desse fato. O outro foi a ausência de preço de exercício, alguns planos, eles também questionam o fato da ação, né, da opção ser otorgada por conta de atingimento de metas individuais.
Então, isso é um ponto que é levado em consideração. Olha, está remunerando o trabalho, afinal, ele tinha uma meta específica dele para atingir e conseguir, então, o direito a comprar essas ações. Então, diversas características a gente percebia que os planos traziam que afastavam o caráter mercantil e, por conta disso, a maioria das decisões desse período, elas são desfavoráveis ao contribuinte. A gente teve, basicamente, mais de 52 decisões favoráveis só no mérito, né? Uma do setor bancário e uma outra do setor de... deixa eu dar uma cola aqui, o setor de alimentos. Essas duas decisões, foi analisado o plano, então nesses planos a gente tinha principalmente esses dois requisitos, os outros que a Dani trouxe aqui para a gente também são analisados, né, como o fato de ser voluntário, o fato de ser objetivo, de não ter meta individual, mas os dois principais são esse da onerosidade, que é caracterizada com o pagamento do preço do exercício, desembolso efetivo de caixa, o preço de exercício ser fixado com base no valor de mercado das ações na data da outorga, mas ser um valor de mercado, não ser um valor, né, tirado da cabeça ou um valor irrisório ou baixo. Então, como esses casos envolvem companhias abertas, o que a gente percebe? Na maioria dos casos é uma média dos últimos pregões antes da data da outorga, então de 30, 60, aí varia um pouco com os planos, mas uma média dos últimos pregões, então é um preço de mercado. Nos casos que a gente viu que foi dado um desconto, ainda que um desconto baixo, infelizmente nesses planos não foi considerado que teria o caráter mercantil, tá? Embora a gente tenha alguma flexibilidade para dar um desconto, mas pelas decisões esse desconto tem que ser bem abaixo de 20%, 15%, porque a gente percebe que o desconto já é encarado de uma forma negativa. Então, essas decisões que... Desculpa, eu vou fazer mais uma complementação, Andrei. Por Que favor, esse é um ponto, e eu até vi que o Júlio... Oi, Júlio, que bom que você está aqui. O Júlio fez uma pergunta, eu vou aproveitar para responder, porque está bem dentro do tema, que é qual que é o conceito, né? Na Justiça do Trabalho, eles não entram no mérito com relação à questão, e aí vem a situação que eu mencionei, que no trabalhista não existe essa análise pormenorizada, é 20%, é 30%, o desconto era muito, era pequeno, né? Eles não fazem essa análise detalhada, né? Simplesmente leva em consideração, este desconto não é suficiente para implicar em natureza remuneratória, então mantém-se a natureza mercantil. Então, ainda que tenha um desconto, né, eles não fazem essa ponderação como o fisco faz, pelo menos nessa fase que a Adri está falando, onde esse desconto, esse percentual é sim analisado e levado em consideração. Isso não é feito na Justiça do Trabalho. Tá? Mas no fiscal, a gente, analisando as decisões, a gente percebe que é analisado. Então, nessa primeira fase, a maioria das decisões eram desfavoráveis, a gente teve essas duas decisões, né, de mais de 50, para vocês verem como é desfavorável mesmo. Favoráveis ao contribuinte, por conta das características do plano específicas que foram analisadas, então esses planos tinham o preço de exercício, o valor de mercado, o beneficiário estava sujeito a risco, em um deles o plano tinha um lock-up para metade das ações, né? Então esse ponto foi levado em consideração. Se vocês forem fazer a pesquisa, vocês vão ver que tem decisões favoráveis, eu falei só duas, tem outras decisões favoráveis ao contribuinte, mas essas outras favoráveis, elas são principalmente por conta de erro na autuação. Então, o CARF, ele entende, assim como eu mostrei ali no timeline anterior, ele entende que o fato gerador do imposto, né, o imposto é devido, algum deles, seja a contribuição previdenciária, seja o imposto de renda na fonte, ele é devido no momento do exercício da opção. Então, no momento que o empregado desembolsou recursos, adquiriu a ação e a diferença entre o valor de mercado e o preço de exercício vai ser tributado neste momento. Então, tanto a base de cálculo é essa, para a maioria das decisões do CARF, quanto o fato, né, o imposto vai ser devido nesta data, a data do exercício. E algumas autuações acabam tentando autuar em outros momentos ou com outras bases de cálculo. Então, algumas, por exemplo, tentaram dizer que a remuneração em si seria o valor da opção, que foi dado gratuito, né? E aí, o que elas pegam? O valor justo da opção. Esse valor o empregado recebeu de forma gratuita, como eu comentei com vocês, a maioria dos planos é dessa forma, dado de forma gratuita, então o fisco disse, olha, eu quero a contribuição previdenciária sobre este valor, porque eu entendo que a remuneração é isso. E aí essas decisões são favoráveis ao contribuinte por conta dessa questão formal. Então não analisou o mérito do plano, então não dá para dizer assim, o CARF validou este plano, não, ele simplesmente derrubou a autuação, porque ele entendeu que tinha uma questão formal envolvida.
Então, nesta primeira fase, a gente tem essa prevalência de decisões negativas, planos, de fato, muitas vezes com características que não traziam os elementos mercantis, decisões favoráveis, apenas 2 de mérito, e decisões favoráveis envolvendo essa questão formal. Depois disso, essas decisões, como foram todas dadas pelo CARF, né, a Câmara Baixa, que a gente chama, a primeira instância, elas foram subindo para a Câmara Superior. Para a gente ter decisões contrárias umas às outras, a Câmara Superior foi convidada a analisar esse tema. E aí, na Câmara Superior, que começou lá para 2017, os primeiros julgamentos, 18, 19, 20, a gente teve decisões contrárias ao contribuinte. E aí, a gente entende que isso iniciou-se uma segunda fase, então, muito mais restritiva, muito mais desfavorável para o contribuinte. E aí eu já vou até falar um pouco do efeito disso, mas essas decisões da Câmara Superior são ruins, não só porque é a segunda instância analisando o tema, então é a palavra final do CARF analisando o tema, e as decisões são desfavoráveis ao contribuinte da Câmara Superior nesta fase, quanto essas decisões, elas trazem um pouco dali da fundamentação, que dá para a gente perceber, trazendo uma fundamentação de que essa característica de remuneração seria quase que inerente a um plano de stock option. Por conta daquele primeiro argumento que a Dani falou, que eu fiz até uma intervenção na hora. Elas dizem, olha, é uma relação de trabalho. Se é uma relação de trabalho, qualquer benefício que o empregado, o diretor, né, estatutário, venha a ter, eu entendo que isso é remuneração. Então, eles até analisam os elementos do plano e trazem ali os elementos, mas a gente percebe que pela fundamentação é quase como se a gente estivesse falando, olha, a gente vai analisar aqui o plano, mas stock option, por natureza, eu entendo que é remuneração. E aí essas decisões, elas levam em consideração, por exemplo, a mera falta da gente não ter um preço para a opção, já seria um ponto negativo. A mera questão de que o empregado só recebe se ele permanecer na empresa, então se eu tiver no plano situações de desligamento e aí o empregado perde o exercício das opções, já seria um demonstrativo de que seria remuneração. Como esses elementos eles são inerentes ao plano, né, dificilmente você vai ter uma companhia que vai permitir o empregado continuar a ser acionista, principalmente se a gente vai falando de fechado, se ele sair da companhia, porque ele vai ter acesso a informações que não faz sentido ele ter. Ou, às vezes, se ele já exerceu a opção, já é acionista numa companhia aberta, tudo bem ele ficar, mas se ele ainda tem ações para exercer, às vezes não faz sentido. Então, essas características, como elas são inerentes, a gente percebeu um viés muito negativo e, assim, pela nossa experiência, até essas decisões da Câmara Superior e esse viés tão negativo no CARF fez com que muitas companhias acabassem optando por não seguir mais com plano de stock option, seguir com phantom e seguir outros caminhos. Então, esse era o cenário que a gente tinha até 2020, depois a gente teve a situação da pandemia, que o CARF ficou um pouco paralisado nesse tempo, então a gente não teve atualizações nesse tempo, a gente estava com um cenário de terra arrasada aqui para a SOP. Depois da volta da pandemia, a gente está com a esperança, né, isso é uma expectativa, de que a gente vai inaugurar uma terceira fase, porque depois dessa volta do CARF, a gente teve 2 decisões sobre o tema e as 2 foram favoráveis ao contribuinte. Então, uma primeira decisão da Câmara Baixa, que foi proferida lá em novembro de 2021, essa decisão é de imposto de renda na fonte, então é uma decisão analisando um caso de contribuinte pessoa física, e o plano é de uma companhia do setor de energia. Então, neste caso específico, foi analisada as características do plano, então a gente saiu daquela fase da Câmara Superior que quase que tratava os planos de forma inerente a essa característica de remuneração, a gente voltou, então, a ter uma análise dos planos, né? E o plano foi analisado, as características dele foram levadas em consideração, então a gente tinha um pagamento de preço de exercício, tinha a questão da voluntariedade, foi citada como um elemento, então o beneficiário podia ou não podia optar pela ação, foi fixado um preço de exercício, o preço de exercício foi determinado como métricas de mercado, então essa questão dos últimos pregões, o beneficiário tinha que pagar, então desembolso efetivo de recursos, todos esses pontos foram levados em consideração e a decisão foi favorável. Tem uma questão técnica nessa decisão que é importante a gente mencionar, que ela foi favorável por desempate a favor do contribuinte. Né? Para quem não está muito familiarizado, a gente antes
agora eu não vou lembrar da data, se era 2020 ou 2021, a gente tinha uma situação que, como o CARF é um órgão paritário, toda vez que a gente tinha um empate de votos, então os conselheiros do fisco e os conselheiros do contribuinte votavam, empatavam o caso era decidido a favor do fisco. E a gente teve uma mudança da lei nesse tema, e agora o CARF está funcionando sobre um novo regime. Então, agora, toda vez que a gente tem essa situação de empate, o caso é decidido a favor do contribuinte. E foi justamente esse caso, essa decisão do CARF de novembro de 2021. Então, ela é boa, claro que ela é boa, é uma boa notícia, analisou o plano, a gente percebe que os elementos foram levados em consideração, mas essa questão do desempate nos preocupa, porque pode ser que ele não prevaleça, né? No novo governo a gente teve umas discussões sobre esse tema, a Receita Federal é muito contra essa alteração, então ela sempre faz um lobby para tentar mudar isso. Mas o fato é que a gente teve uma decisão favorável em novembro de 2021. E agora, muito recentemente, agora em novembro de 2022, esse acórdão nem saiu ainda, mas a gente acompanhou o julgamento ficou gravado, a gente acompanhou, e a gente teve uma nova decisão favorável a esse tema, é uma análise de stock option, uma empresa do setor de aço, se eu não me engano, e nessa decisão, não só ela é favorável, como ela é da Câmara Superior. Então, é uma notícia que animou bastante a gente. Então, é a Câmara Superior analisando de novo o tema e uma decisão favorável ao contribuinte, como eu falei. Como o caso ainda não foi publicado, a gente não tem todos os detalhes, né, porque o julgamento é um pouco rápido ali, mas deu para entender que o plano tinha características mercantis, então a gente fica até repetitiva, mas tinha a onerosidade, porque tinha o preço de exercício, os beneficiários incorriam em risco, então a empresa até trouxe uma estatística de que em 10 anos o empregado teve ganho com as ações em 4, demonstrando que não é assim, né? Comprou, levou. Tinha um elemento de risco, não tinha preço pelo pagamento das opções, tá? Pelo menos o que deu para acompanhar, as opções foram outorgadas de forma gratuita, mas os outros elementos foram considerados. Essa decisão é super relevante e nos animou bastante por ser da Câmara Superior, por ser favorável, por analisar os elementos do plano e porque ela não foi decidida pelo desempate, que eu mencionei para vocês. Foi por maioria. Então, é um respiro para a gente e a gente espera que a gente inaugure aí essa terceira fase do CARF, a gente voltando a ter um equilíbrio, né, de pelo menos analisar os elementos do plano, ver se as condições são mercantis, não é um porteira aberta total, né, dá para a gente fazer qualquer tipo de plano, não é isso, acho que o recado não é esse que a gente queria dar para vocês, mas vamos analisar os planos, trazer elementos mercantis e a gente ter, de novo, pelo menos a análise do plano e, eventualmente, uma decisão favorável já em esfera administrativa, tá? Esse eu acho que é a nossa expectativa para o próximo ano. Até essas duas decisões mais recentes, como eu falei para vocês, a gente tinha esse viés muito negativo, né, no CARF, na Câmara Superior, porque a gente estava num momento meio trevas ali, todas as decisões todos os planos sendo negados. Por conta disso, a gente percebeu dois movimentos. Então, o primeiro deles é as companhias largando um pouco de mão do SOP, porque ele traz um monte de requisitos, a gente tem que ter todos esses elementos, o beneficiário tem que desembolsar recursos, e para algumas companhias isso faz muita diferença, porque é um desembolso relevante, né, os funcionários não têm recursos suficientes para desembolsar, então tem todo um arcabouço que você tem que construir, e ainda assim está sujeito a risco, a uma autuação, multa de 75%, e correndo o risco de perder no CARF, a gente percebeu um movimento das companhias migrando para outros planos, mais flexíveis, tributados, né, como o Phantom, ações restritas, são planos que têm características de remuneração, né? Até no outro webinar a gente teve uma pergunta de por que o Phantom é remuneração? Porque ele não observa essas características básicas que a gente falou aqui, né? Não tem risco, não tem onerosidade. Então, eles são tratados como remuneração, mas pelo menos eles são mais flexíveis e as companhias já afastam de vez essa discussão e esse risco de autuação. E um segundo movimento que a gente percebeu foi de muitas companhias optarem pela via judicial. Então, abandonar a via administrativa, né, porque se a gente ingressa com uma ação, a gente já optou pela judicial, não dá para optar pelas duas, e começaram a discutir esse tema no judiciário, mesmo antes de algum auto de infração. Isso é
é uma decisão que tem que ser ponderada agora, principalmente a gente considerando talvez essa tendência mais favorável do CARF da Câmara Superior, mas é um tema a ser discutido. Por quê? Porque quando a gente vai para a fase judicial, primeiro que a gente afasta a imposição da multa, né? Se a gente conseguir uma liminar favorável ou se a gente eventualmente quiser depositar os recursos. Então, aí a gente afastou a possibilidade de ter a cobrança dos 75%. Isso já é um ponto a ser levado em consideração. Segundo, que como eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês no próximo, os tribunais judiciais, de fato, têm analisado esse tema com mais cuidado e a gente tem mais decisões favoráveis. Mas acho que o principal ponto é a questão dos executivos, porque como em todo essas fases que eu mostrei para vocês, a Receita Federal ela autua não só a companhia, cobrando contribuição previdenciária, mas ela pode autuar também os executivos, os beneficiários, pessoas físicas. Porque a partir do momento que ele recebe um valor e não informa na declaração dele, passou o prazo da declaração, a Receita Federal pode cobrar o imposto de renda, que é só retido na fonte, então é só descontado, do próprio executivo, do próprio beneficiário pessoa física. E a Receita Federal fez isso, aqui cá entre nós que ela não nos escute, muito inteligentemente, né? Porque ela começou a autuar os beneficiários pessoas físicas. Isso traz um grande desconforto, né? Porque você imagina a companhia, chegou num dia, os principais executivos, todos eles receberam uma autuação milionária. Isso traz um desconforto bem grande, a gente já teve experiência com isso. Muitas vezes o auto de infração é alto por conta do ganho, a aplicação da multa de 75%, e quando esse auto de infração é tão relevante a ponto de superar 30% do patrimônio da pessoa física e ser acima de 2 milhões, a Receita Federal pode solicitar o tal arrolamento dos bens, né, que é só um acompanhamento, mas é mais uma burocracia. Você vai precisar vender seu carro, sua casa está lá arrolado, precisa informar, pode, não pode, cria um cenário de desconforto. Então, quando ela passou a caminhar bastante para autuar os executivos, as companhias fugiram do SOP, ou indo para o Phantom, ou fugindo de uma possibilidade de autuação e indo para o judicial, né? Até porque no judicial, se você for discutir, pelo menos você vai ter uma decisão uniforme, né? Você não vai ter uma decisão de um ano sim, porque como a Receita vem autuando por ano, um plano você ganhou, no outro ano você perdeu, um executivo ganhou, o outro perdeu, isso é muito ruim, né, da perspectiva de administração desse risco. Então, a gente percebeu esse movimento de várias companhias indo para o judiciário. E como que se comportou o judiciário? Bom, a gente tem hoje já bastante decisões judiciais sobre o tema, também tem muitas mesmo, acho que mais de centena. A maioria delas são favoráveis aos contribuintes, tá? No começo, né, lá para 2016, 2017, que a gente começou a discutir esse tema no judiciário, as decisões eram bastante superficiais, então nem nos ajudavam muito essa tomada de decisão. Elas simplesmente diziam, olha, estou analisando aqui os argumentos da esfera trabalhista, por exemplo, trazem, né, as decisões do TST, e plano de stock option não é remuneração, mas não analisava os planos, isso nos dava uma insegurança, né, mas como é que fica esse caso? As mais recentes, 2019 e 20 para cá, a gente percebe já uma análise dos planos, então melhorou esse cenário, e a maioria delas ainda são favoráveis, então elas identificam, olha, tem pagamento de preço de exercício, e o empregado está sujeito por ele pagar, ele fica sujeito a um risco, porque a ação pode cair ou descer, isso não é remuneração, né? Vamos afastar já esse conceito de remuneração. Por outro lado, surpreendentemente, porque a gente não esperava esse revés no judiciário, a gente começou a ter, sim, decisões desfavoráveis, tá? Principalmente na 6ª turma do TRF3, que é onde a gente mais concentra decisões, no tribunal aqui de São Paulo, né, o TRF3, e essa turma específica analisa casos de imposto de renda, que são esses casos dos executivos que eu falei para vocês. E aí essas decisões, elas trazem de novo aquele argumento chato da gente enfrentar, que olha, o plano é inerente à condição desse plano ser uma remuneração, porque a gente está falando de uma relação de trabalho. E aí essas decisões dizem o seguinte, o fato de ter risco não é suficiente para eu dizer que o plano é mercantil, porque isso aqui é uma remuneração variável. Então, o empregado pode ganhar ou perder, né? Porque se é variável, ele está sujeito
ao risco em qualquer cenário. Então, essas decisões nos preocupam, e considerando elas, e talvez essa terceira fase da Câmara Superior e do CARF, que a gente vai voltar a analisar os planos, é uma questão, de fato, de analisar caso a caso, em que caso vai fazer sentido. Ir para o judiciário, em que caso faz sentido, né, aguardar a esfera administrativa, até porque no judiciário, eu esqueci de mencionar, em muitos casos você vai precisar garantir o débito, né, então é um tema a mais para ser considerado, tem um desembolso de caixa, então no administrativo a gente pode discutir sem qualquer desembolso, então tem que se ponderar caso a caso e principalmente analisar os planos, né, e trazer elementos mercantis para eles, para que seja numa esfera, seja na outra, a gente esteja protegido e tenha, né, argumentos para discutir nessas duas esferas. Acho que esse é o resumo de como o tema tem se comportado na esfera fiscal, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, com boas perspectivas, né, para o ano que vem. Tem uma questão que nos preocupa na esfera do CARF, eventualmente a Receita Federal conseguir esse pleito dela de acabar com o nosso voto de qualidade a favor do contribuinte, que a gente espera que isso não aconteça, mas a gente sabe que ela continua batendo nessa tecla, e, eventualmente, a gente tem uma alteração da presidência da Câmara Superior, né? Com essa troca de governo, pode ser que aconteça isso, e esse presidente que a gente tem tido agora, ele tem sido muito equilibrado, né, nas discussões, embora ele seja do fisco, ele tem analisado os casos de fato, sabe? Não tem ido para aquela perspectiva pós-Zelotes, que foi muito ruim para a gente de ser negativo em todo e qualquer caso. Ele tem ponderado melhor, a gente tem ganhado, por exemplo, casos de ágio, que fazia muito tempo que a gente não ganhava, casos de stock option também. Então, se a gente tiver uma alteração da presidência, a gente precisa ver, né, que presidente que vai vir, para a gente saber se essa terceira fase que a gente comentou aqui com vocês, se ela vai se manter. Acho que tem outro tema aí tão complicado quanto, né, Dani, para falar. E agora, entrando e aí até fugindo um pouco das questões mais conceituais da natureza dos planos de stock option, tem umas decisões mais recentes, que têm surgido nos últimos 2, 3 anos, na Justiça do Trabalho, e que aí sim volta naquela tendência, né, protetiva da Justiça do Trabalho, e aí o entendimento é que não tem natureza remuneratória, mas ainda que não tenha essa natureza remuneratória, em alguns casos específicos é determinado, né, um pagamento substitutivo. Por quê? E aí eu vou explicar. Quando ocorre a demissão sem justa causa do beneficiário, do empregado ali, que era beneficiário do plano, que participava do plano, e ele é demitido sem justa causa, durante o curso do período de carência. O que é o VEST, né? Então, todos esses planos de stock option, a grande maioria deles, raríssimas exceções não tem, mas a grande maioria tem um período de vesting, ou seja, um período de carência, que ele vai vestir em 2, 3, 5 anos, né? Enfim, 4, 5 anos, e aí para que o empregado tenha direito a essas opções e exercer essas opções para adquirir as ações. Se o empregado é demitido sem justa causa, e aqui é específico para demissão sem justa causa, a gente não está falando um caso de pedido de demissão ou de justa causa, a análise sempre foi voltada para demissão sem justa causa. Se ele é demitido sem justa causa antes desse curso, desse período de carência ser completado, né, estar completo, é entendido como demissão obstativa de aquisição do direito. Então, olha a forma como isso foi analisado. Foi entendido que, ao se entender que essas demissões, né, que ocorreram como forma específica de obstar o direito do empregado a adquirir o direito às opções, de exercer essas opções, foi entendido que essa decisão, né, que essa demissão, ela foi potestativa e, portanto, sujeitou o empregado ao arbítrio da empresa, nos termos lá do artigo, acho que 122, 129, não sei, do Código Civil, e, portanto, nula, ilícita, né? Então, a demissão, ela foi entendida como obstativa do direito e implicou na determinação do pagamento de uma indenização para substituir ali, já que ele não pôde exercer as opções e receber né, e exercer as opções e comprar as ações, né, ou adquirir as ações, ele teria um pagamento ali substitutivo, né, em relação a esses valores.
Não todas as decisões são favoráveis, tá? Tem decisões desfavoráveis, em que é entendido que não se trata de direito adquirido, e sim de expectativa de direito. Então, a gente tem dois contrapontos. Um que entende que o mero, né, assim, a simples demissão do empregado, ela foi caracterizada como obstativa, e aí um ponto importante é que nos casos, não teve um caso que acho que a demissão ocorreu um pouco menos de um ano antes da aquisição do direito, ou seja, tinha um prazo ainda razoável para isso. Mas outras decisões era ali às vésperas da aquisição do direito, ou estava ali muito próximo da aquisição do direito, às vésperas que eu digo assim, há 3 meses, 2 meses, né? Enfim, estava muito próximo da aquisição do direito e, portanto, foi entendido de que ele seria obstativo e estaria ali só com esse lado malicioso, doloso de evitar que o empregado se beneficiasse do plano mercantil, porque ainda assim, né, caracterizado como plano mercantil, ele não poderia se beneficiar daquilo, e aí, portanto, uma indenização correspondente. Até eu vou fazer, não costumo fazer isso, não ia fazer isso, mas só para olhar, só para vocês terem uma ideia do quão protecionista foi o entendimento, um dos termos que é utilizado, ele fala que a empresa se utiliza desse artifício para tão somente fomentar a produtividade do funcionário, para depois usar do seu poder potestativo e demiti-lo, evitando assim o ter que pagar esse valor, ou ter que, né, conceder esse benefício para o empregado, como se o plano tivesse sido toda uma farsa, como se tudo fosse uma farsa. A implementação do plano é uma farsa. Enfim, aqui, óbvio, é um exagero, aqui, na minha opinião particular. É uma decisão que existe, foi do Tribunal da 19ª Região, então, assim, mas tem essa consideração. Mas o contraponto das decisões que não caracterizaram, né, a demissão como uma demissão obstativa, elas foram muito claras em dizer que não houve prova de que a demissão foi com o intuito específico de evitar que o empregado se beneficiasse, né, completasse, adquirisse o direito às opções. E o outro ponto que é muito mais relevante é a questão de não ser um direito adquirido. É um plano, ele é uma liberalidade da empresa, ela, portanto, tem total liberdade de estabelecer quais são os critérios que devem ser inseridos dentro do plano, dentre esses, dos critérios e condições, né, para que isso aconteça. Então, é uma mera expectativa de direito, porque o direito só ocorreria no momento em que aquelas condições fossem observadas, seja o decurso do vesting, né, do período de carência, seja a ocorrência de um evento de liquidez, enfim. Então, esse contraponto de direito adquirido e expectativa de direito foi ponderado, e muitas decisões levaram em consideração que é sim direito do empregador estabelecer quais são as regras que vão ser aplicáveis, e que foram todos, né, nos casos, isso também foi um ponto importante, foi ponderado que os empregados estavam cientes dessas condições, ou seja, no momento em que eles assinaram os contratos, os termos de adesão ao plano, isso estava muito evidente no plano de que isso era uma condição e que, portanto, ele não poderia ali se valer, e esse é um outro ponto importante, porque muitas vezes esses planos são destinados a pessoas com cargos mais altos, que não seriam caracterizados ali como hipossuficientes, e sim como hipersuficientes, e isso foi levado também em consideração. Um outro ponto que aqui eu acho que esse foi um caso específico que eu vi, mas que eu acho que vale a ponderação, que é a projeção do aviso prévio. Então, a demissão do empregado ocorreu às vésperas mesmo, assim, faltando 1 mês e meio para que o empregado adquirisse ali o direito ao primeiro lote lá de ações, né, de opções para ele converter em ações. Só que ele foi demitido sem justa causa e, portanto, ele perdeu o direito. Só que quando você considerava, né, fazia o cálculo considerando a projeção do aviso prévio, que foi indenizado, considerando a projeção do aviso prévio, mais o período lá dos 3 dias por ano, que, né, a gente tem o aviso prévio, são os 30 dias mais 3 dias por ano de trabalho, então a soma desse período, ele ultrapassava e, portanto, atingia lá a data do vesting e, portanto, ele teria o direito. Então, aqui é só um alerta para a gente levar isso em consideração toda vez que vamos demitir o empregado, ainda que o plano tenha todas essas previsões, essa ponderação da projeção do aviso prévio é extremamente relevante. E um outro ponto é que, embora a grande maioria das decisões elas fizessem referência a período de carência, né, enfim, e a essa aquisição de direito ou decurso do período do vesting relativo a planos de stock option,
a gente não pode excluir o risco desse entendimento ser aplicado também para outros planos de incentivo de longo prazo, né, como ações restritas, enfim, até fundo, até outros, né, outros conceitos que a gente trouxe lá na primeira versão aqui que a gente apresentou de todos os tipos de plano existente. A gente não pode excluir esse risco de ter essa interpretação protetiva aqui de que, de fato, essa demissão seria né, visaria ali obstar o direito do empregado em receber, ou sejam as opções, ou né, ter o direito de exercer as opções, ou, enfim, de ter ali um pagamento correspondente. Então, aqui fica um alerta que, infelizmente, embora não esteja pacificado, existem decisões, inclusive do TST, favoráveis e desfavoráveis, né? Não são muitas do TST, eu acho que tem... Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas 4 ou 5, se eu não me engano, mas existem essas decisões e ponderando, e essa questão, ela é sempre levada muito em consideração o intuito da empresa. Então, quando ocorrer, e aqui fica uma recomendação, na hipótese de ocorrência de um desligamento de um beneficiário de um plano de stock option, e que, obviamente, não seja o intuito de obstar o direito, que isso fique muito bem documentado ali, quais são os motivos ensejadores ali daquele desligamento. Por performance, que a gente consiga que isso fique fácil de se demonstrar, porque se vier um questionamento com relação a esse direito, né, ou pleiteando aí uma indenização correspondente ao direito que ele deixou de ter, a gente pode argumentar e demonstrar que não foi o intuito de se efetivamente evitar o ganho por parte do beneficiário. Enfim, então, apesar de todo o posicionamento favorável com relação aos aspectos gerais do plano de stock option, em relação a essa questão específica da demissão sem justa causa, por que a demissão sem justa causa? Eu acho que é importante só reforçar. Porque com a demissão sem justa causa, como o entendimento é de que a prerrogativa é sempre da empresa, e aí fica tudo a critério da empresa, então é entendido de que o empregado, ainda que seja um hipersuficiente, ele está à mercê da decisão da empresa, que pode ou não, né? Então ela tem ali esse poder arbitrário de definir ou não qual vai ser, né, o caminho que vai ser tomado. Então, esse foi o entendimento que foi adotado aí nessas decisões que foram desfavoráveis. Perfeito, Dani, 1-1 para a gente, então. 1-1, empatou. E agora a gente pode encaminhar para as dúvidas, certo? Tava muito bom para ser verdade, né? Nem tudo, né? Sempre tem aí um lado no trabalhista, mas, enfim, mas é um ponto que eu acho que é importante a gente sempre ponderar, né? A gente, aí aqui o nosso time, né, de remuneração de executivos, é um ponto que a gente sempre apresenta e leva em consideração justamente por isso, porque, inclusive, quando vai ocorrer alguma demissão de algum executivo, pondera qual é o momento, é o melhor momento, pensa bem, e se for, tem que levar em consideração aí, às vezes até, em alguns casos, só que a gente também tem que tomar um cuidado para também não virar uma regra, porque também tem casos, a gente já viu situações em que o plano determinava que se ocorresse o desligamento, eles não receberiam nada, e que aí a empresa quis favorecer, e aí meio que contaminou o plano, porque começou a pagar uma remuneração substitutiva da indenização, e isso acabou meio que prejudicando e maculando o plano, né, que era mercantil. Então, assim, é extremamente delicada essas ponderações, e às vezes até vale uma análise ali do momento em que a rescisão vai acontecer, ou dos riscos que vão ser enfrentados com essas decisões de efetivamente determinar um pagamento que não estava previsto em razão da proximidade do evento de liquidez ou da aquisição do direito, enfim. Exatamente. Acho que a gente tem algumas perguntas aqui. O Rodrigo perguntou, quando eu falei das mais de 50 que foram favoráveis, se foi possível reverter no judicial. Alguns casos foram revertidos, tá, Rodrigo? A gente percebe, alguns ainda estão em discussão, e no judicial, como eu falei, a maioria das decisões são favoráveis, algumas desfavoráveis. E no judicial a gente percebe também muitas decisões preventivas, sabe, que não foram discutir autuações negativas no CARF, mas sim a gente teve algumas decisões que foram revertidas no judicial, essas decisões negativas do CARF, e algumas estão em discussão ainda, né, porque o judicial ele é um pouco mais lento, leva um pouco mais de tempo. Tem uma outra aqui, acho que tem uma para você, Dani, do encerramento do... Vai ter uma da Luna, né? Eu acho que você pode pegar o gancho para falar sobre sobre Delaware.
Cayman, enfim, É, aqueles a planos pergunta internacionais. A pergunta da aluna, que é a questão, ela perguntou o seguinte: se a gente tem alguma análise de SOPs fora do Brasil, porque a gente tem muitos casos de startup, holdings em Delaware em Cayman, desculpa, e os SOPs foram otorgados lá fora, assim, como que fica essa questão da remuneração do Brasil? Luna, esse é um tema bem novo, realmente, como você falou, bem recente, a gente tem visto essa discussão cada vez mais. Acho que a gente não tem respostas certeiras ainda para essas dúvidas, mas acho que tem que ser uma análise bem caso a caso. Então, se a gente tiver, por exemplo, um plano que foi estabelecido lá fora para beneficiários, que tem algum vínculo com a empresa lá de fora e não vai haver nenhum envolvimento da companhia brasileira nesse plano, acho que até a gente tem mais argumentos, ou dá para construir um plano de não ser tratado como remuneração aqui no Brasil. Mas nem sempre isso é fácil, porque muitas vezes a gente está falando aqui muito da questão da incidência dos encargos, né? Contribuição previdenciária, imposto de renda. Mas tem um ponto relativo aos planos também, que é a questão da dedutibilidade das despesas. E muitas vezes a companhia precisa reconhecer aqui, e aí, por exigência da Bruna, que precisa reconhecer essa remuneração aqui no Brasil, informar, às vezes tem questões ali envolvidas, e de uma certa forma, essa remuneração acaba passando pela empresa brasileira. E aí isso traz pontos a serem discutidos para a gente aqui, se na verdade não é uma remuneração da empresa brasileira que só paga via a empresa lá de fora, mas por conta da empresa brasileira, sabe, da relação da empresa brasileira. Então, é uma análise bem caso a caso e bem sensível, né, a análise desses planos, mas de fato esse tema, acho que a gente vai começar a discutir ele cada vez mais e mais, tá? A outra pergunta, falando, acho que aí que sim, mais para mim, o encerramento do plano em uma mudança de controle poderia ser entendido também como obstativo de direito a um profissional que estivesse pouco tempo do vesting? Poderia, mas aqui aí vem sempre um ponto específico, né? Quando a gente tem uma mudança de controle, normalmente, não vou falar que sempre, mas normalmente, ele tende a ser um evento de liquidez e que antecipa ou, enfim, gera ali direitos. Se não é o caso, essas situações elas precisam ser endereçadas no plano para, enfim, justamente até para não prejudicar o empregado. Se a decisão, né, se não tem nenhuma previsão, eu entendo que sim, a gente teria uma linha de argumentação para falar assim, olha, não foi que o empregado foi demitido e por isso ele deixa, né, para efetivamente deixar de ter o direito. Se isso decorreu de uma mudança de controle e a gente consegue contextualizar isso dentro do plano, né, e dentro, enfim, principalmente da trajetória desse executivo, a gente conseguiria aí trazer um pouco mais de argumento para dizer que não foi obstativa. Mas nunca é tão simples e nunca ela é tão direta. Né? Então, vamos supor que seja numa situação em que você tem um tratamento, e aqui vem um ponto importante. Quando a gente tem decisões que decorre de, por exemplo, uma mudança de controle, e aí resolve-se extinguir o plano, ela precisa ser formalizada, tem que passar por todos os trâmites, e tem que ser endereçadas essas questões de que, putz, mas ninguém está vested, né? Vamos supor, ainda que falte um tempo, ninguém está vested, mas tinha lá uma expectativa de direito, então isso tem que ser ponderado e endereçado nesse cancelamento, nessa formalização ou substituição de plano, para evitar aí um questionamento, inclusive, nesse sentido, de que que o intuito único foi de obstar o direito dos beneficiários. Legal. E o Luiz Felipe colocou aqui o acórdão que eu falei da decisão super recente, e de fato ela foi replicada para vários casos, né, Luiz Felipe, mas acho que todos são do mesmo contribuinte, a gente está na expectativa de sair esse acórdão aí para devorar ele, e também ele comentou um pouco sobre essa questão da não permanência do presidente da Câmara Superior, né, vamos ver como é que vai ficar. De fato, é uma questão que nos preocupa. E a Júlia fez uma pergunta se as discussões judiciais são, na grande maioria, com relação a colaboradores CLT ou se seriam só estatutários. Júlia, pelo menos no CARF, acho que aí a Dani pode falar dela, a gente percebe que são variadas, assim, acho que inclusive as decisões que tratam de imposto de renda, muito provavelmente a maioria são de estatutários, tá? Não são só de CLT. Esse tema nem é muito discutido, porque independe do vínculo, né? Ele tributado independentemente do vínculo, mas pelas características ali do plano, né? Às vezes
a maioria deles é oferecido para C-level, tal, então a gente percebe que está falando de diretores estatutários ou ainda que sejam diretores empregados, mas ainda assim diretores, tá? Mas pelo menos esse tema não é muito discutido no fiscal, porque independe do vínculo. E no trabalhista são seletistas, né? No trabalhista são sempre seletistas. Acho que é isso. Acho que a gente matou todas as perguntas. Podemos encerrar. Queremos agradecer a presença de todos. Sabemos, como a Paula falou, em dezembro é um desafio adicional, né? Muitos compromissos, esse ano ainda com Copa, mas a gente resolveu fazer esse webinar para não encerrar o ano sem falar desse tema, aproveitar que hoje não tem jogo e a gente falar de outras questões aí. Espero que tenha sido útil. Vai ficar gravado para quem às vezes não conseguiu ver tudo. Depois fica disponível lá no nosso YouTube do escritório do Stock Forbes. Exato. E no Inclusive, começo do ano que vem, teremos mais, né? Acho que a ideia é que seja realmente algo contínuo. Exato. E quem não conseguiu ver a primeira edição que a gente fez, também está lá no YouTube para quem quiser assistir. E obrigado por tirar um tempo nesse dezembro maluco de correria, que eu sei que, né, todo mundo aqui ficou com os dias reduzidos por conta da Copa, e todo mundo adora uma Copa, eu também, mas acaba tumultuando. Então, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.